Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor, amém? Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para abençoar a nossa vida. Hoje, sexta-feira, onde nós buscamos pela liberdade. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então eu creio que nós somos libertos, livres, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, noite de sexta-feira, onde nós viemos aqui, meu Deus, para adorar o Teu nome, engrandecer o Teu santo nome, e sabemos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, Tu és o nosso socorro bem presente, como a Tua palavra diz, que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, nas atribulações, como o Senhor diz que muitas são, meu Deus, as aflições do justo, mas o Senhor é aquele que livra de todas as aflições, e é por isso que estamos aqui nesta noite, crendo que Tu és um Deus de maravilhas, Tu és um Deus que tudo pode, o Deus do impossível. A Tua palavra diz, Pai, que operando o Senhor, ninguém pode impedir, nada nem ninguém pode impedir os Teus planos, aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Eu sei, meu Deus, que coisas grandes e firmes o Senhor tem para fazer na vida daqueles que crê, daqueles que acreditam em Ti. E se estamos aqui, meu Deus, é porque acreditamos que Tu és um Deus de maravilhas, um Deus que faz muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. E é como a Tua palavra declara, céu e terra passa, mas as Tuas palavras não hão de passar. Cada uma delas há de se cumprir na nossa vida, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem planos, o Senhor tem pensamento para cada um dos Teus filhos, daqueles que são eleitos, daqueles que são chamados, são escolhidos do Senhor. Ah, Pai, assim como no passado, meu Pai, o Senhor entregava a vitória, hoje não é diferente, porque o Senhor não mudou, e eu sei que o Senhor é um Deus de perto, e não um Deus de longe, um Deus que está trabalhando em favor daqueles que Te buscam, e é como o Senhor diz na Tua palavra, vinde a mim, os fracos, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então aqui estão essas pessoas diante da Tua presença, Pai, crendo que o Senhor está aqui, meu Deus, para falar conosco, para mudar a nossa história, meu Deus, para entregar a vitória, a liberdade, como a Tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Assim, Pai, como aquela mulher que viveu naquele templo, meu Deus, 18 anos, e aquela mulher vivia ali curvada, mas naquele momento, quando ela ouviu, ela deu crédito à Tua palavra, como o Senhor diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quando aquela mulher deu crédito ao Senhor, ela se endireitou. Ah, meu Deus, ela ficou curada, ela ficou sarada, e ela saiu dali com júbilo, com alegria. Quantas pessoas também, ó Deus, que entra por essas portas enferma, entra por esta porta, meu Deus, angustiado, precisando de uma resposta, e eu sei que Tu és Deus de resposta, Tu és um Deus que tudo pode, Tu és um Deus de maravilhas. Então venha nessa noite falar conosco, ajuda-nos a entender a Tua palavra, a compreender, meu Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, que o Senhor possa nessa noite mover as Tuas águas. Talvez essa pessoa já esperou tanto tempo, mas eu creio que hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou respirar
restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Oh, Pai, é verdade, Deus. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Senhor, é verdade. Que o Senhor possa nessa noite mover as tuas águas. Fala conosco. Dá a direção que precisamos para vencer, meu Deus, para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Pois eu sei, Deus, que coisas grandes o Senhor tem para fazer na vida daqueles que confiam em Ti. Como a tua palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meu Deus, que nós possamos permanecer para sempre, olhando para Ti, que nós venha deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor. Como o Senhor diz, meu Deus, sem a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor, que nós possamos nessa noite, meu Deus, ouvir a Tua voz, fala ao nosso coração, porque o Senhor diz que o Senhor revela a Tua palavra para aqueles que são Teu amigo, e se essas pessoas estão aqui porque elas Teu amigo, nós queremos sim, meu Deus, a Tua presença, queremos sentir nesta noite a Tua presença, o Teu toque, assim como no passado o Senhor tocava naquelas pessoas, e ali, meu Deus, aquelas pessoas eram curadas, elas eram saradas, mas para isso nós tínhamos que chegar até o Senhor, como o Senhor disse, achegue a mim e eu me achegarei a vós. Se nós pedir o Senhor dá, por aqueles que pedem, a Tua palavra diz que os que pedem recebe, os que batem a porta se abre, e eu creio, meu Deus, que estamos aqui nesta noite, clamando ao Senhor, como o Senhor diz que o Senhor responde, Pai, a oração dos Teus filhos, como o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Meu Deus, venha anunciar nessa noite, venha mostrar, venha falar ao nosso coração, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver como o Senhor, meu Deus, deu visão àquele cego vivia à beira do caminho mendigando, mas ali quando ele clamou o Senhor parou para aquele homem e chamou. Meu Deus, que nessa noite também o Senhor possa parar para ouvir a nossa oração,
unção. E aquele cego, Deus, ele lançou aquela capa fora. E ali, meu Deus, ele pôde enxergar, ele pôde ver. Imagina a alegria daquele homem. Oh, Senhor, imagina a alegria dessa pessoa hoje. Se ela sair daqui curada, sair daqui transformada. Vem, Pai, mover as tuas águas neste lugar. Vem restaurar, vem curar. Porque eu sei que tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que transforma. Tu és aquele que levanta o caído. Tu és aquele, meu Deus, que restaura as feridas. Vem restaurando as feridas nesta noite. Vem curando o teu povo, a tua igreja. Como o Senhor diz que muitas são as aflições, mas o Senhor livra de todas. Vem livrando nessa noite. Vai purificando, vai santificando. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, aleluias. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas, move, move as águas, Senhor, move, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move
move as águas, Senhor, é verdade. Eu creio que nessa noite, cada pessoa possa sair daqui, meu Pai, revestido do Teu poder, revestido da Tua palavra. Que essa pessoa possa sair daqui, Deus, curada. Que ela possa sair daqui, Deus, com júbilo, com alegria no coração. Tendo a certeza, meu Deus, que as águas se moveu na vida delas. Que elas possam sair daqui, meu Deus, com júbilo. Assim como Zaqueu, ele saiu dali com júbilo, porque o Senhor viu ele. Que nessa noite também o Senhor possa ver essa pessoa. E que ele possa sair daqui, meu Deus, transformado. Que ele não venha sair daqui da mesma forma que eles entraram. Que possa sair daqui revestido do Teu poder, transformado, vendo, meu Deus, a Tua grandeza, vendo as maravilhas do Senhor, porque o Senhor nos chamou, Deus, para transformar a nossa vida, e nós não aceitamos sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos ver verdadeiramente uma mudança em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui precisamos, conforme a Sua palavra, precisamos, ó Deus, glorificar e exaltar o Seu nome. Hoje, assim estamos crendo, Pai. Estamos louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor, dando-lhe a honra de ser verdadeiramente reconhecido, assim recebendo de Ti também a honra, a glória, o louvor, para pregarmos, para falarmos do Seu amor e engrandecer o Teu nome, que é bendito nos céus e terra, o Teu nome que é bem visto, o Teu nome que é santo, aonde quer que esteja. E assim cremos, ó Pai, e já agradecemos pela vitória, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, boa noite a todos. Pois bem, hoje, sexta-feira, apesar da chuva aí fora, estamos aqui reunidos. A graça e o poder de Deus está a nosso favor e vai continuar. Boa noite para você que acompanha essa live, ou a hora que você for assistir, que Deus possa falar ao seu coração e te ajudar também. Nós estamos falando esses dias todos sobre o livro de Isaías, principalmente o capítulo 43, onde Deus tem dado ali muitos ensinamentos para nós. E vamos continuar dele, falando um pouquinho mais adiante. Se você trouxe a sua Bíblia, Isaías 43, o capítulo, e hoje nós vamos começar do versículo 10 em diante. Isaías 43, capítulo 10 em diante. Aqui nesse livro está falando sobre a constituição, a chamada do povo de Deus, e como nós temos que encarar quem nós somos, da onde somos, por que Deus nos fez ser do jeito que somos, o que temos que executar e acreditar. Vou ler o versículo 1 só para dar ênfase, para dar aqui base na mensagem. O versículo 1 do 43 diz claramente o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Eu tenho falado sobre essa parte aqui, isso aqui é a introdução da mensagem, para que você entenda que somos escolhidos antes mesmo de nascer. Assim foi Jacó, ele foi criado por Deus, mas Deus o escolheu antes de nascer. Então isso quer dizer que as características, as qualidades, as habilidades de Jacó, Deus então pôde planejar antes mesmo dele vir neste mundo. E assim o apóstolo Paulo fala em Gálatas também, que nós somos chamados antes mesmo do ventre materno, nós somos chamados no ventre materno. Assim também disse Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, o versículo 4, como também assim o Paulo fala algo mais profundo ainda, e nós somos chamados em Cristo, escolhidos, eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis em amor diante dele. Então antes mesmo de o mundo surgir, muito antes de seus pais se conhecer, Deus então já havia visto um plano para mim e para você, nos chamou na hora certa, no momento certo. Agora o detalhe é, ser criação de Deus é uma coisa, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A criação ali quer dizer a característica, o caráter, as características
características que Deus dá a uma nova criatura, uma pessoa que agora vai vivenciar o lado espiritual da vida, vai reconhecer a graça e salvação de Deus. Agora, a formação aí vai da pessoa, ela tem então que se esforçar, ela tem que buscar, ela tem que crescer. O próprio Cristo, ele nasceu já sabendo quem ele era, já nasceu destinado a fazer o que fez aqui na terra, porque se você ler o Velho Testamento, várias partes já falam como seria o nascimento de Jesus, que ele nasceria de uma mulher virgem, que foi o caso de Maria, fala o que ele faria, fala que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, fala que ele faria o mar se calar, que ele repreenderia a tempestade, e todas as coisas em que Jesus fez aqui na terra entre nós, aconteceu já antes de acontecer, já tinha sido predito, já estava escrito pelos profetas, já havia sido profetizado que aquilo tudo ele faria. No Salmos 40 diz que Deus preparou para ele um corpo, que Deus não quis sacrifício nem oblação pelo pecado, mas um corpo Deus preparou para ele. Então tudo que Jesus fez aqui na terra já estava antemão preparado, já estava destinado. Então a criação é isso, Deus te cria para que você viva aqui na terra tudo aquilo de bom que Ele, Deus, conquistou para nós em Jesus, lá na cruz do Calvário, e aí Ele nos recria, somos recriados em Cristo, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos recriados em Cristo para andarmos nas boas obras. Agora, quando você decide aceitar isso e viver nessas boas obras, você passa então verdadeiramente a ser formado num caráter de filho de Deus. Então, criação é o nascimento em Cristo. Agora, a formação é as experiências que você vai tendo com Deus, o tempo que você vai passando com Deus, o conhecimento da Bíblia que você vai adquirindo, e você vai transformando, que é o caso que o Paulo fala, transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento. Então, a criação é a natureza, a formação é a mente. Nós temos que formar a nossa mente, como assim um médico, uma pessoa que quer ser médico, entra numa faculdade, e ele então é um ser humano, ele é dotado de inteligência, de capacidade como qualquer um, e ele entra então na faculdade, e ali ele vai formar a mente de um médico. Ele vai aprender as técnicas, ele vai aprender as regras que vão fazer dele um médico. Depois de 6 anos de estudo, que é o tempo mínimo de medicina, ele então sai de lá clínico geral, e assim sucessivamente. Pode ser em relação a um engenheiro, pode ser em relação a um engenheiro elétrico, pode ser em relação a um curso de confeitaria, seja lá do que for. A pessoa entra no curso e a mente dela vai ser formada para ela entender os macetes, entender as regras que faz ela um profissional daquela área. Então, formar aqui quer dizer isso, é você na sua mente lendo a Bíblia, buscando as Escrituras, tendo contato com Deus e sendo formado o seu caráter de filho de Deus. Em Efésios, o capítulo 2, diz que nós não devemos andar, o 4, diz que nós não devemos andar presos a doutrinas como crianças inconstantes, que são levadas por doutrina de um lado para o outro, mas que nós temos que chegar ao pleno conhecimento de Cristo e a estatura da fé de Jesus. Então, formar isso aí, é você entender que você tem que crescer e chegar à plenitude do conhecimento desse Deus, e ao mesmo tempo ter a estatura quer dizer altura, Você tem que ter a mesma altura da fé que Jesus possuía aqui na terra. Quando eu sei que eu estou evoluindo, como é que eu sei que eu estou crescendo? Ele continua dizendo aqui, no versículo 1, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Você passa a não ter mais temor, porque você sabe que Deus remiu, Deus pagou a sua dívida, Deus pagou as suas contas, não há mais nada que possa ser contra você, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, está tudo pago. Você tem liberdade de entrar na presença dEle, chamá-lo de Pai, e usufruir da comunhão dEle, e sentar-se à mesa, e literalmente usufruir de toda a herdade ou herança que Cristo nos deu. Diz a Bíblia que nós sofremos com Cristo e com Cristo somos co-herdeiros de Deus. Jesus é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros, ou seja, nós temos direito à mesma herança de Cristo. E é isso que você tem que desenvolver diante de você. Você tem que crescer esse entendimento dentro de você. Você tem que deixar de ser um crentezinho que acha que não tem valor nenhum, que não tem nada na vida, que tem que sofrer e tal e tal. Isso
causa problema. E assim ele diz, né? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, que quer dizer conheci a pessoa a fundo, e tu és meu, ou seja, somos de propriedade dele. E aí ele fala, se nós passarmos pelas dificuldades da vida e tal, mas no versículo 10 ele diz aqui: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Quando ele fala aqui, vou começar de trás para frente para você entender melhor. O que é ser verdadeiramente uma pessoa livre? Uma pessoa que não tem medo, não tem temores, não tem receio dentro de si. É uma pessoa que parte do princípio de saber que Deus é o mesmo. E por que isso é importante? Porque nós, homens, podemos ser inconstantes em muitas coisas. Nós, homens, podemos nos arrepender. Diz a Bíblia, seja um homem, muitas das vezes, mentiroso. O camarada fala uma coisa, mas não é verdade. Agora, no que se diz respeito a Deus, isso é impossível. Isso não pode acontecer. Ele é o mesmo. Ele não tem sombra de variação. Ele não altera em nada. O dia que Ele se mostrou para você como um Deus bom, um Deus de salvação, Ele vai ser assim eternamente. Ele não pode mudar, Ele não pode alterar o plano dele para a sua vida. Ele infelizmente às vezes permite que a coisa não seja como ele gostaria por permissão. É uma alteração forçada, vamos dizer assim. Mas Ele tem um plano de início, meio e fim na vida de cada um de nós. Isso está lá em Isaías 46, versículo 10. Que Deus, Ele anuncia o fim desde o princípio. Então, se Ele anunciou o fim, Ele quer que aquilo aconteça. Infelizmente, muitos de nós, na hora das tribulações, não cremos que somos dele o bastante. E que nessa hora começamos a achar que é por causa do pecado, é por causa de algum erro que cometemos, por causa de algum vacilo, ou por causa de alguma coisa do tipo, é que estamos impedidos de viver aquela bênção, aquela promessa da parte dele. E não é assim. Se você sabe que você é testemunha dele, tudo quanto vier a acontecer na sua vida, é para você naquele momento aproveitar e testemunhar, mostrar Jesus para as pessoas, mostrar a bondade dele para as pessoas, mostrar o quanto ele é bom, mostrar o quanto ele é fiel, o quanto ele é capaz, o quanto ele tem de poder. Isso é assumir ser testemunha do Senhor. Mas para isso tem que começar lá do início, dizendo: não, eu sou de Deus, eu sou de Deus, Ele me remiu, Ele me conhece pelo nome, Ele sabe quem eu sou, e eu não vou temer nem a Deus. Temer a Deus aqui não é sentido de desrespeitá-lo, é ter medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus, tem medo de pedir certas coisas. Eu me lembro o caso de uma pessoa contando num livro, acho que foi a Joyce Meyer, aquela pregadora lá. Ela conta num livro de que uma vez ela foi numa loja, ela mesma, ela foi numa loja fazer uma compra, e lá na loja tinha uma vendedora que era cristã, não sei se era da igreja dela, mas era de Jesus. E ela então fez um desabafo com a Joyce, dizendo que ela estava com dificuldade de vendas, que estava difícil e tal, e ela precisava vender porque vivia de comissões. E aí a Joyce Meyer perguntou para ela: mas você fala com Deus sobre isso? Você ora a Deus e pede a Ele o quanto você quer vender, o quanto você precisa de salário? E ela então regalou o olho e disse: mas eu posso? Quer dizer, é assim que muitos mostram que tem medo. Não, isso aqui não vou nem tocar no assunto com Deus, porque Deus não vai tratar esse assunto. Trata qualquer assunto, seja emocional, sentimental, sexual, financeiro, profissional, qualquer área da vida. Ele é Deus para tudo e em todos os tempos. Muitas são as pessoas que têm esse temor, esse receio de falar certas coisas com Deus, e ela acaba perdendo. Ela mesma conta que essa mesma pregadora, que ela foi abusada durante muitos anos pelo pai, então ela tinha uma séria dificuldade de lidar com a questão de intimidade, questão sexual, mas ela queria casar, queria ser mãe e tal, e aí ela casou-se, obviamente, mas ela disse que ela tinha um sério problema nessa área de intimidade. E como é que ela resolveu? Ela orava a Deus, e aí ela até brinca numa mensagem que quando ela contou lá na igreja, que ela orava a Deus e pedia a Deus ajuda a respeito da questão da sexualidade dela,
dela, todo mundo espantou. Meu Deus, falar isso com Deus e tal. Quer dizer, a pessoa que ainda não cresceu no entendimento de saber que ele falando ou não, Deus sabe o que passa no coração dele, Deus sabe o que passa nos pensamentos, Deus entende tudo, e às vezes não temos aquilo que gostaríamos, justamente por não crescer. Então ele diz aqui que eu tenho que viver de uma maneira crendo que ele é o mesmo. Então vou ler aqui de trás para frente. Ele diz aqui a palavra eu sou o mesmo. Aí ele diz: e me entendais e me creais. Às vezes você não consegue entender e nem crer no que Deus fala, ou você não crê e não consegue entender, porque você tem esse desvio de conduta de achar que Deus muda, achar que Deus acordou hoje de mau humor, que Deus mudou de ideia, porque afinal de contas o que Ele falou comigo foi há tantos anos atrás. Lê a história de Jacó, você vai ler no capítulo 30, o Jacó ouvindo da parte de Deus o seguinte: Deus vira para ele e fala assim: ó, Jacó, eu sou o Deus de Betel, a quem tu fizestes um voto. Se você ler a história, você vai ver que aquele tempo que Deus falou com ele e o tempo em que ele fez um voto tinha passado 20 anos. Mas olha o jeito que Deus se apresenta a ele: Jacó, eu sou o Deus de Betel. A palavra sou quer dizer presente. Eu sou. Ele não disse eu era, eu serei, eu fui. Não, eu sou. Olha, Jacó, eu estou crendo naquilo que você me falou desde aquela ocasião que você me disse. Para mim está do mesmo jeito, 20 anos tinha se passado, e Deus se apresenta dizendo eu sou. Essas pessoas que conseguem colocar isso no coração, elas enfrentam os gigantes da vida, as dificuldades da vida, as batalhas da vida, e ela tira de letra, porque ela sabe que em hipótese alguma Deus muda. Deus continua sendo o mesmo. Se foi Ele Deus que anunciou, se foi Ele Deus que falou, Ele vai cumprir. E isso é importante para que você entenda isso. Diz aí o versículo 11, vamos ler o 11 aqui para incluir no entendimento. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Entre outras palavras, a pessoa cresceu, ela é um israelita. Israelita é aquele que luta com Deus e os homens e prevalece, ou seja, ele crê naquilo que Deus fala e não volta atrás, ele insiste até receber a bênção, como o caso do Jacó em relação ao anjo. Então ele sabe que Deus, ele é o eu sou, o grande, todo-poderoso, aquele que cumpre aquilo que diz. E aí ele diz: fora de mim não há Salvador. A pessoa não desvia querendo uma outra maneira de ser salva, a pessoa não desfaz de Deus, ela não vira as costas para Deus. Tudo isso por quê? Porque finalmente a ficha caiu, e caiu no sentido dela entender que Deus não muda, Ele é o mesmo. Quando você consegue entender que Ele é Salvador sempre, que não há salvação fora dele, diz o versículo 10, para a gente concluir aqui o entendimento, ele diz no finalzinho, ele diz, depois de mim não haverá Deus nenhum se formou, e depois de mim haverá. E aí ele diz anteriormente, e que antes de mim Deus algum se formou. Essa é a característica, ou seja, Deus não foi formado numa opinião própria, Ele não foi formado diante de uma situação. Deus não teve agora que fazer um comitê especial, e como aconteceu aqui na terra entre os homens, Ele teve que fazer um comitê especial de anjos especialistas para curar a Covid. Não precisa. Ele não precisou disso. Por quê? Porque primeiro ele não é surpreendido. O que aconteceu para ele, ele já tinha presciência de que isso viria a acontecer um tempo. Ele não precisaria se preparar agora, fazer igual os homens, correr, fazer uma vacina e tal. Ele não precisava nada disso. Ele continuou sendo Deus que cura, Deus que liberta, Deus que livra das enfermidades, mesmo sendo o vírus tão maldito aí que matou tanta gente. Ele continuou sendo o mesmo, ele não mudou não. Ele não ficou assustado, mas se eu não conseguir curar essas pessoas, e se eu não conseguir ter acesso a essas pessoas, ele não teve problema com isso, mas muitos tiveram, e infelizmente muitos cristãos, ao ficar atemorizados com o poder do vírus, com a situação, mortalidade que ocorreu no mundo, muitos deixaram de exercer a fé, muitos ficaram baqueados por conta da situação, por ter sido atingido pelo vírus, e aí consequentemente, alguns não conseguiram exercer a fé, e Deus pela sua permissão e misericórdia até permitiu que alguns partissem, mas Deus não mudou.
Deus não mudou os planos dele em relação à prosperidade ou em relação a um plano que ele tem na vida de qualquer um de nós, apesar do mundo ter parado 2 anos praticamente. Ele continua pensando da mesma forma, ele continua crendo da mesma maneira, ele continua tendo o mesmo poder, a mesma disposição. O problema é: será que eu continuo assim? Será que você continua assim? Será que outros membros do corpo de Cristo, pessoas que se dizem de Cristo, continuam crendo que Ele é o mesmo? Ou passam a achar que Ele mudou? Porque afinal de contas, se Deus estivesse comigo, se Deus fosse por mim, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Então, ele diz que Deus nenhum se formou antes dele e nem depois dele. Ele é o Senhor, absoluto nos céus e na terra. Isso quer dizer o quê? Diz lá no livro de Números 23, o capítulo, e lá diz o seguinte, contra Israel, versículo acho que 18, algum versículo assim, 19, por ali, ele diz lá que contra Israel não cabe encantamento e nem feitiço. Ou seja, não tem como amaldiçoar aquilo a quem Deus abençoou. O Balaão mesmo fala isso em várias ocasiões. Eu não posso detestar aquilo que Deus não detesta. Eu não posso amaldiçoar o que Deus não tem amaldiçoado. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Essa regra é hoje. Essa regra é eterna. Ela é para sempre. Então, se eu creio nisso, como é que o diabo pode amaldiçoar alguém a quem Deus abençoou? Impossível. Como é que uma macumba, um fato, uma circunstância pode amaldiçoar alguém a quem Deus abençoou? Impossível. Mas por que acontece? Porque o camarada não crê que Deus é o mesmo. Ele acha que Deus é igual a ele. Tem temperamentos diferenciados, um dia está bem, outro dia está injuriado, um dia está triste, outro está alegre. Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável. E esta é a maneira pelo qual tem que servi-lo. E aí ele, voltando lá ao versículo 10, lá do início agora, ele diz: vós sois minhas testemunhas, assim diz o Senhor, e o meu servo a quem me escolhi. Então eu sou servo de Deus, eu sou dele. Quando ele diz lá, tu és meu, somente pelo nome tu és meu, porque naquela época tinha-se um hábito muito comum de vender-se escravo, e o escravo em si não tinha dinheiro para pagar sua própria liberdade ou coisa assim. Então vinha um senhor e comprava aquele escravo. Então a partir daquele momento que ele era comprado, ele pertencia àquele senhor, ele fazia a vontade daquele senhor e ele vivia para agradar aquele senhor. Quando eu entendo que eu sou testemunha do Senhor e que eu fui comprado por Ele, eu fui resgatado por Ele, feito por Ele para testemunhar a respeito dEle, eu paro de murmurar, eu paro de reclamar, eu paro de achar que não tem jeito, eu passo a desenvolver em mim um caráter que tinha um homem chamado Caleb. O Caleb foi até a terra prometida junto com mais 11 espias, entre os quais Josué. Quando eles voltaram, só 2, Caleb e o outro chamado Josué, é que creram em Deus acima dos gigantes. Eles creram em Deus acima das dificuldades, acima dos inimigos que estavam naquela terra. Eles creram que Deus era Deus o bastante para agradar-se deles, para poder cumprir o que falou para eles, para colocá-los na terra prometida, para ajudá-los naquela campanha a tal ponto que eles venceriam facilmente, como se fosse o pão para eles. Só 2 dos 10, só 2 continuaram crendo em Deus, apesar de serem surpreendidos por um desafio da vida. Então é importante você ser formado um israelita, é isso. Você para de temer, você para de se deparar com as dificuldades. Fala, e agora? Eu vou fazer o quê? Para onde eu vou? O que eu faço agora? Não vou fazer nada, eu vou continuar crendo que o meu Deus, de quem eu sou, como diz o Paulo, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele me disse que nenhuma das suas cabeças se perderá, nem um fio de cabelo cairá das vossas cabeças. E eu creio, Paulo depois define, deixa claro, eu creio que se há de acontecer conforme ele me tem dito. E por que era assim? Porque antes o Paulo tinha apelado para ir para César, e o anjo falou para ele: Paulo, te importa que vás a César?
Então, em outras palavras, ele tinha que chegar vivo em Roma. Ele não podia morrer naquele naufrágio. Quando a pessoa deixa de temer, quando ela passa a crer quem é o Deus dela, os temores desaparecem nesse sentido. A pessoa sabe que ela é testemunha de Deus. Então estou nessa dificuldade aqui, é para eu buscar esse Deus e mostrar que Ele existe, mostrar que Ele é bom. Eu estou nessa batalha aqui agora, não é para abaixar a cabeça ou assumir a derrota, mas é para mostrar quem é o meu Deus. E ela então ora com confiança, ela determina, ela continua firme, ela confessa e o milagre acontece. Por quê? Porque Deus é o mesmo. Esta é a maneira que você percebe se você é ou não ainda uma pessoa mais adulta na fé. A pessoa mais adulta na fé, ela tem essa característica. Ela entende que Deus é o mesmo. Ele não muda. Ele é um ser de caráter, é uma pessoa imutável, Deus. Ele não tem sombra de variação. Os dons dele, as habilidades dele, a capacidade dele, a misericórdia dele não tem alteração. Ele não muda, Ele é o mesmo. E se eu creio nisso, eu continuo então exercendo a fé, eu continuo sendo útil para Ele como testemunha. Vem a dificuldade, ao invés de desesperar, eu vou então aproveitar a oportunidade de mostrar que Deus é Deus. Vou mostrar que Ele é Senhor. Essa é a regra. E aí ele diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. É isso, irmão. É isso que Deus quer de mim e de você. Se você assumiu a sua missão de ser testemunha do Senhor, você vai conseguir saber. Saber o quê? Que Ele é o mesmo. Você vai entender e acreditar que Ele é o mesmo. Você vai saber o que fazer e não desviar, não fazer besteira, mas vai continuar crendo, confessando Jesus como Senhor da sua vida. É isso que é a grande glória em servir a Deus. As pessoas acham que servir a Deus é sair para ir mostrando para todo mundo que elas têm grandes realizações, porque Deus é por ela, quem será contra? E é verdade, mas o fato de Deus ser por mim não tira, não exclui as lutas, as batalhas, não exclui, aliás, as dificuldades. Está incluído. Porém, se eu sou adulto, se eu sou mais maduro, eu vou entender que Ele é o mesmo. Olha, isso aqui está acontecendo para quê? Para mim testemunhar Jesus, para me mostrar de quem eu sou, para mim todo mundo ver quem é o meu Deus, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer. Eu já entendo assim de cara, não fico preocupado. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu, estou enrolado. Não, a pessoa continua firme. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, porque ela sabe que Deus o remiu, pagou a dívida, que Deus fez dela servo dele, que Deus chama ele pelo nome, que tem ele como propriedade e usa ele como servo. Eu fui escolhido, você, nós, todos aqueles que foram aceitos por Jesus, eles foram escolhidos por Jesus. O próprio Jesus fala isso no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Ele diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Então a escolha foi dele. Eu sou escolha de Deus, você é escolha de Deus, nós somos escolhas do Senhor. E quando entendemos isso, passamos então a usufruir dessa graça, a graça de entender que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus não muda, independente de circunstância, de crise mundial que passamos aqui na terra, independente de situação, Ele não muda. Essa é a regra. Por isso é importante você analisar o seu nível de liberdade e o seu nível de maturidade nesse ponto. É você olhar para uma pessoa e perceber que ela continua da mesma forma. Mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, ela continua louvando a Deus da mesma maneira. Ela continua engrandecendo Deus da mesma forma. Ela não muda. Ela nem cai em tentação como alguns caem, para mudar de igreja, ou mudar de lugar, mudar de trabalho, porque eu quero paz. Não, o Deus da paz está comigo, então onde quer que eu esteja, Ele vai gerar paz. Eu sei que Ele não muda, então Ele vai fazer a obra. É assim que funciona. Hoje, a igreja está tão distante dessa situação, que se você chegar para a maioria dos crentes e disser assim para ele: irmão, olha, tem aquele lugar ali, que é considerado um lugar muito ruim, um trabalho muito ruim, o clima pesado, difícil, e tem esse outro aqui, que tem um monte de cristão que trabalha lá, então lá a atmosfera é assim, santa, né? É aquela atmosfera assim,
assim cheia de paz, de alegria. E aí você pergunta para o cristão: qual deles, em qual lugar você quer trabalhar? Só os maduros vão dizer: eu quero naquele lá, aquele ruim ali, ó. Ah, mas você é masoquista, você gosta de sofrer? Eu falo: não, lá que eles estão precisando, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, lá está todo mundo salvo, Deus está reinando já, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero aquele ali, ó. Eu quero aquele lugar lá onde Jesus não reina ainda, eu quero aquele lugar onde Cristo ainda não é visto, lá que eu quero ficar. Ah, mas você é doido, você gosta de sofrer? Eu falo: não, eu vou testemunhar de Jesus. É ali que eles estão precisando de uma palavra de salvação, é ali que eles estão precisando que eu expulse os demônios, é ali que eles estão precisando de uma palavra de fé. É para lá que eu quero ir. Essa deveria ser a questão ou a palavra de cada um de nós cristãos, principalmente os mais maduros, aqueles que já cresceram na fé. Os que são ainda crianças infantis vão dizer: não, eu quero trabalhar lá no meio dos crentes, porque lá, né, a gente canta louvores, lá a gente louva a Deus, então eu quero ir lá, porque eu quero ir lá no outro lugar, onde tem lá pessoas que servem Satanás, pessoas perturbadas. Quer saber disso não. Fugiu a realidade do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Aonde? Nos confins da terra. Não só em Jerusalém, não só na Judéia, Samaria, mas em todos os confins da terra, ou seja, em todo lugar. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui escolhido para isso, para testemunhar, para mostrar Jesus onde quer que eu esteja. Mas eu só quero estar em lugar supostamente santo, né? Lugar assim perfeito, lugar em que as pessoas são melhoradas, lugar em que as coisas são assim, né? Vamos dizer assim, mais agradáveis. Aí eu falo para todo mundo, porque aqui está Deus. Deus está nesse lugar. Olha que coisa boa, que coisa agradável, que coisa abençoada. Depende. Muitas são as vezes que Deus nem se faz presente ali. Ele queria realmente estar, mas Ele não está, porque as pessoas já se acham perfeitas, já se acham boas demais, Deus não tem nem vez. Então essa é a regra: ser testemunha do Senhor, ser servo do Senhor, aonde? Em qualquer lugar, acreditando que não há Deus que se forma depois dele e nem antes. Antes podemos colocar aqui os demônios tentando segurar de que você conhecesse Deus e fosse de Deus, já era. E depois que você conhece esse Deus, também não tem demônio. Pode ir lá fazer uma convenção lá no inferno: olha, vamos segurar, hein? Vamos barrar tal coisa, vamos segurar tal irmãozinho, vamos impedir que a mão de Deus opere em favor do fulano. Impossível. Claro, impossível para aquele que amadureceu, para aquele que entende que Deus não perde o senhorio. Ele é Senhor, eu sou o Senhor. Ele não diz eu fui, eu serei um dia, fui um dia ou um dia eu serei. Não, eu sou. E esse eu sou é constante e eternamente. Esta é a regra da liberdade em Cristo Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos invocar o nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele virá então para corrigir, colocar as coisas no seu devido lugar, fazendo de você servo dele. Se você entendeu o recado, esta é a regra: ser testemunha de Deus aonde quer que estejamos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, entramos aqui numa batalha agora, e crendo que o Senhor é por nós, quem será contra? Assim diz o livro sagrado, onde Paulo escreve em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quantos são aqueles, meu Pai, que ainda não chegaram nessa divindade, ainda não chegaram nesse entendimento, não creia ainda no que diz Pedro, que o Senhor já nos deu tudo que se diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Mas aqueles que amadureceram, aqueles que cresceram, que continuam crendo que o Senhor é o mesmo, eles então são verdadeiros instrumentos de guerra em suas mãos. Eles são verdadeiros instrumentos de combate em suas mãos. Eles são guerreiros de fato. São aqueles que são como Caleb, que não voltam atrás por causa do gigante, que não deixam de crer no Senhor por causa do desafio que lhe surgiu, não deixa de crer no Senhor por causa das batalhas. Ao contrário, ele passa a crer que agora é hora então de crer no Deus da guerra, no Deus da fidelidade. O Caleb disse: se tão somente agradar o Senhor, Ele nos porá, Ele nos levará à terra, Ele nos porá na terra em que prometeu que nos daria. Ele creu que a sua promessa não foi anulada pela presença dos gigantes. Ele creu que a sua promessa não foi anulada pela presença de homens maus.
Quantas são as pessoas, Pai, que muitas das vezes desacreditam do seu amor, desacreditam da sua promessa, porque estão em lugares onde existem pessoas más, onde existe atuação de demônios que usam pessoas para destruir, para roubar, para matar. E muitos são aqueles então que verdadeiramente abrem mão, passam a achar que o Senhor até as abandonou, passam a achar que o Senhor não tem mais com elas aquele pacto de vitória, quando na verdade é aí que Satanás tem ganhado algumas batalhas, tem trazido problema para alguns dos cristãos, porque eles param, eles ainda não têm aquela confiança de dizer como Paulo: o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, eu não sirvo outro a não ser o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Eu só sirvo esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que consegue, esse Deus que realiza, esse Deus que faz a obra. E essa, meu Deus, deve ser a graça que eu devo entender, essa deve ser a graça que nós devemos entender e compreender. Precisamos, ó Deus, viver assim. Precisamos glorificar, precisamos exaltar, bendizer o Teu nome, dar ao Senhor a verdadeira glória. E crendo nisso, meu Pai, eu ergo a minha voz agora contra Satanás e os seus demônios, e eu exijo agora que tudo que a Ti pertence, seja qual for a obra, seja qual for a atuação, está amaldiçoado agora, está desfeito, está repreendido, destruído tudo que a Ti pertence, Satanás. Estou agora lhe exigindo, bate em retirada com tudo que é seu, bata em retirada com tudo que tenha desagradado a vida deste homem, dessa mulher, essa mentira que você colocou na vida dele, essa mentira que você colocou na vida dela, esse desânimo, essa situação contrária tem que parar completamente. Esta é a ordem que eu dou, e eu dou em nome de Jesus o Cristo. Vai pegando agora a sua doença, que seja lá um vírus ou uma bactéria, é você, demônio da depressão, você, demônio do desequilíbrio hormonal que faz essa pessoa ter altos e baixos, é você, espírito de destruição na vida deste homem, dessa mulher. Eu estou agora exigindo, eu estou declarando agora que bata em retirada, estou lhe dando a ordem, e ela tem que ser obedecida, porque é dada em nome de Jesus. É no nome dele que eu expulso, que eu arranco, que eu tiro tudo que pertence a você, em nome de Jesus. Pai, que a sua graça e força esteja sobre a vida de cada um deles, e que eles possam então usufruir e beber destas águas, que eles possam crer no Deus que é o eu sou, o grande eu sou, o poderoso, o eterno de Israel, aquele que é o santo de Israel, o protetor, como diz, o possante de Jacó. Assim nós cremos, ó Pai, e agradecemos pela vitória contra todo mal, contra enfermidades, contra qualquer mal que possa vir contra nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pois bem, essa é a regra, e nessa regra nós vamos viver, nessa regra nós vamos estar sempre crendo. Pode sentar, você aqui da igreja, em nome de Jesus, e você de casa, aproveita a oportunidade para mostrar para você aqui o envelope de dízimo. Atrás dele tem aqui as contas da igreja. Você que não pode vir, mas continua fiel ao seu Deus, dando o seu dízimo, a sua oferta, é a oportunidade que você tem de fazer a sua transferência, e depois manda para nós pelo WhatsApp, e nós vamos então entregar para você, e vai ser, vamos colocar o seu nome, o seu comprovante, como sendo membro aqui da igreja, que está ajudando a manter esta igreja de portas abertas. Então faça isso, Deus vai abençoar você rica e abundantemente, em nome de Cristo, tá certo? Então você de casa vai se preparando, já estamos caminhando aí para o dia 31 desse mês de outubro. Nós vamos comemorar o nosso aniversário aqui da igreja. Vai ser uma grande festa às 15 horas, onde vamos nos reunir, comemorando mais um ano de aniversário dessas portas que Deus abriu, e porta que Ele abre, ninguém fecha. E você então, meu convidado a estar conosco nesse dia 31, vai ser uma grande bênção, e Deus então vai derramar dos seus milagres, vai fazer coisas extraordinárias. Por isso estamos lendo o livro de Isaías e outras mais partes até o dia 31, concluindo essa mensagem de aprender a sermos verdadeiramente de Deus. Não podemos ser de nenhum outro a não ser do Deus Criador dos céus e da terra, que veio aqui se mostrar a nós, ou veio em nós, até nós, como carne e sangue, que foi Jesus. Ele veio em forma de homem para mostrar que Ele é Deus absoluto,
absoluto nos céus e na terra. Então essa é a regra no qual você precisa aprender. Então fica aí o recado, mas domingo a gente volta. Domingo estaremos de volta às 8 e às 18 horas, louvor e adoração, dia 17 agora, e você é o meu convidado para estar conosco, e vai ser uma grande bênção. Então você de casa, fique na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Envelope de dízimo e oferta, entregue o seu, se precisar peça aí, e Deus então